Senhor, como sempre, para a glória do Senhor, e que a gente possa realmente aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma, colocar todo o nosso espírito, todo o nosso ser diante do Senhor, para realmente entregarmos o culto de que Ele é digno. Que nós possamos orar agora, acalmar mesmo, porque muitas vezes a gente vem de situações lá fora, vem agitado, correndo, e muitas vezes nosso coração demora a se acalmar diante do Senhor. Então que você possa fechar seus olhos. Te convido a pensar em Deus agora e colocar toda a sua vida diante dele e falar com Ele, dizer para Ele o porquê você o ama. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor, adorar ao Senhor nessa noite. Pai, reconhecemos e sabemos que somos imperfeitos, pecadores que amam ao Senhor, que buscam conhecer-te a cada dia mais. Senhor, nos ajuda, nos atraia para diante do Senhor, nos atraia para a sua presença, para que possamos desfrutar do seu amor, da sua graça, do seu perdão. Nos ensina, Senhor, a fazer a sua vontade, nos ensina a conhecer a sua vontade e nos ajude a te obedecer. Senhor, nessa noite nos reunimos aqui para celebrar tudo que o Senhor tem feito por nós. Celebrar, ó Deus, a sua morte e a sua vida. Celebrar o teu sacrifício na cruz por nós. Ó Deus, o Senhor é único. O Senhor é totalmente único. O Senhor é o único Deus a quem o meu coração quer servir e adorar. Muito obrigada, Senhor. Fala conosco, toca em nós. Clamamos a sua presença no meio de nós nessa noite. Pai, seja bem-vindo ao nosso meio. Seja bem-vindo, Senhor. E que o Senhor se alegre com as nossas vidas, não só com as nossas canções, mas com a nossa vida. Que possamos te adorar com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras. Quantas vezes erramos, ó Deus, em pensamentos, em palavras, em ações, em sentimentos. Nos ajuda, Senhor, nos purifica, nos santifica para a glória do teu nome. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Que o Senhor possa realmente realizar a obra que o Senhor tem desejado e sonhado na vida de cada um de nós. Obrigada, Senhor. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força
Como expressar
Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Eu não iria compartilhar isso, mas eu quero compartilhar com você. Há muito tempo eu ouvi uma história de um homem, história verídica, de um missionário. Ele estava, se eu não me engano, num navio. E houve esse momento na pregação, e o pastor, ou foi no louvor, realmente eu não me recordo, mas que falou para as pessoas adorarem ao Senhor, sabe, expor todo o seu corpo. Deus nos deu os braços, pernas, para, a Bíblia diz que com todo o nosso ser nós devemos adorar ao Senhor. Mas muitas vezes por vergonha, ou pensando, o que vão pensar de mim? Eu passei muito por isso, muito mesmo, muitos anos da minha vida, preocupada, com medo de que se eu falasse aleluia, que se eu desse glória a Deus, eu iria constranger os outros ao meu lado. E hoje eu não tenho mais, eu luto contra isso. Eu não quero pensar o que vão pensar de mim. Eu quero adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor sem vergonha, sem medo. E esse homem, quando foi pedido para que todos adorassem ao Senhor, levantassem as mãos, ele teve vergonha. Isso é uma história real. E ele teve vergonha e não fez, e foi para casa. Ele disse que quando chegou na casa dele, ele começou a orar ao Senhor, adorar ao Senhor. E Deus tocou tão forte, falou assim: você ficou com vergonha de me adorar? Você ficou com vergonha de levantar as mãos para mim? Falou o coração dele. E ele falou: Deus, me perdoe, Senhor, me perdoe, que por causa das outras pessoas, do que iam pensar de mim, do que iam falar de mim, eu tive vergonha, sim. Só que aí ele falou: Deus, Senhor, me perdoe, mas daqui para frente eu adorarei ao Senhor com todo o meu ser, com todo o meu ser. E ele subiu numa cadeira e ele começou a gritar e adorar ao Senhor. Claro que a gente sabe que a adoração é uma coisa muito particular, nem todo mundo é igual, mas dentro da sua característica, da sua personalidade, adore ao Senhor. Não fique com medo de erguer as mãos. É para Ele, não é para mim, não é para ninguém aqui na igreja, é para Ele. Quando nós adoramos, estamos adorando ao Senhor, não é para ninguém. Então, em nome de Jesus, nós vamos cantar então de novo. E erga suas mãos ao Senhor, se assim você sentir no seu coração. Mas não deixe de erguer, se você tiver vontade e preocupado com o outro. Amém? Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, glórias a Ti. Obrigada, Senhor, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda a nossa adoração, de toda a nossa vida, de todo o nosso corpo. Senhor, nos ensina, Senhor, a nos alegrarmos diante de Ti, sermos gratos a Ti em todo o tempo. Senhor, o Senhor morreu por nós naquela cruz. O Senhor não se envergonhou de nós, Senhor. O Senhor foi despido naquela cruz. O Senhor foi torturado por nós. E o que nós temos para Te oferecer, Senhor? Por gratidão, Senhor, eu quero dar toda a minha vida para Ti, todo ser, tudo quem eu sou, tudo que o Senhor fez. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalhe em nosso coração, nos torna iguais a Jesus, Senhor. Estão acesas. Aleluia.
Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu bata, Senhor. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir
pela presença do Senhor. Saia daqui transformado em nome de Jesus. Que todos nós saiamos daqui transformados, preparando-nos para a volta do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Em que verei a face do meu amado, que dia lindo será. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Amém, aleluia. Agora podem se assentar, fiquem à vontade. Uma boa noite a todos. Que a graça de Jesus se faça presente sobre a sua vida. Primeira ceia do ano, primeira oportunidade que nós temos como igreja de Jesus de nos reunirmos para celebrar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Na cruz Jesus levou os nossos pecados, Ele assumiu a nossa culpa, para que uma vez confiando nele e entregando nossa vida para Ele, recebendo como Senhor e Salvador, nós podemos ter esperança de que nossos pecados foram perdoados, que a vida eterna é uma realidade a ser aguardada por nós. Eu queria que nessa primeira ceia que a gente vai celebrar no ano, você abrisse no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia. A gente pode estar aqui nesta noite para adorar, para celebrar. Capítulo 1 de Apocalipse nos mostra o motivo pelo qual podemos estar aqui. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 4, o escritor do texto, João, diz as seguintes palavras. Apocalipse 1:4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Agora preste atenção nisso. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. E isso são palavras a respeito do Senhor Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Da onde que vem a nossa certeza de que se nós morrermos hoje, amanhã nossos olhos se abrirão na eternidade? De onde se vem a esperança de que Deus nos ama não por aquilo que nós podemos fazer, mas porque Ele escolheu nos amar? De onde vem tanta convicção de que não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais ou deixe de nos amar? O que nos move neste mundo? O que nos traz aqui semana após semana? O que nos faz rejeitar as propostas do pecado? O que nos faz ter uma alegria que às vezes não se explica? A resposta para todas essas questões é o que diz a parte final do versículo 5. Jesus nos ama. Isso é tempo presente.
Ele não apenas nos amou e vai nos amar, Ele te ama hoje, agora. Você é amado de Jesus, você é amada de Jesus agora. Além disso, pelo seu sangue Ele nos libertou de nossos pecados. Você é livre em Cristo Jesus. Pelo poder do sangue do Cordeiro, o pecado já não exerce mais domínio sobre a sua vida, porque Jesus te libertou por esse sangue precioso. E mais, Ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus. Lá no passado, na cruz, quando Jesus derramou o seu sangue precioso, Ele já fez de nós reino e sacerdotes. Ele nos deu uma missão de torná-lo conhecido aonde quer que Ele nos leve. O ato da ceia é o ato da celebração. Jesus me libertou. O ato da ceia é o ato da comemoração. Jesus me ama. Mas quando você decide sair do seu lugar e pegar um desses elementos, a ceia também é um ato de compromisso. Eu me comprometo a tornar Jesus conhecido onde quer que Ele me leve. E eu queria que você fizesse isso agora então, com um coração convicto que Jesus te ama, com uma consciência limpa de que você foi liberto do poder do pecado, e renovando o compromisso de tornar Jesus conhecido. Se Jesus é teu Senhor e teu Salvador, sai do teu lugar, pegue um cálice, pegue um pão, e juntos vamos celebrar os feitos de Jesus na cruz por nós. Grande, poderoso.
esperança está triste, seja renovada agora em nome de Jesus. Se alguém está sem esperança, que nesta hora, em nome de Jesus, seus olhos sejam abertos para enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para você. Pai, em nome de Jesus, enquanto esses elementos passam pelo nosso organismo, Deus, se há alguém enfermo entre nós, nesta hora seja curado no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Renova nossas vidas, Senhor. Transforma nosso viver, Deus. Essa é a nossa esperança, Senhor. Cremos no Deus que é todo-poderoso. Todo-poderoso, que nos deu vida plena em Cristo Jesus. É nessa esperança e alegria que comemos e bebemos a ceia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos pelo teus feitos na cruz, Senhor. Tua obra foi perfeita, foi única, Senhor. Foi suficiente para que nossos pecados fossem perdoados, para que nosso coração pudesse ser habitado pela esperança eterna, Senhor. Assim reconhecemos, Deus, a tua grandeza, Pai, e te louvamos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Antes da gente orar por nossas crianças, eu queria trazer alguns avisos rápidos. Amanhã a diretoria da nossa igreja se reúne às 20 horas aqui no prédio da igreja. Então, se você gostaria que nós tivéssemos consideração por algum tipo de assunto, procure a Fran, nossa vogal, e ela vai trazer esse assunto para a diretoria. Domingo que vem, dia 18, nós retomamos o nosso tempo de oração. E eu queria encorajar você que faz parte desta igreja a se comprometer com esta igreja em oração. A gente precisa estar reunido, a gente precisa orar junto. Então, se dedique a chegar às 18h30 na igreja. Tem sido um tempo tão especial que os líderes de célula têm conduzido. Nós não conseguimos avançar como igreja se a gente não orar como igreja. Então, eu espero todos vocês, é uma convocação para que às 18h30 possamos estar aqui juntos, orando, clamando ao Senhor. E eu queria fazer um último comunicado. A gente tem falado já há algumas semanas sobre o nosso projeto missionário, a missão de curto prazo. Nessa semana, nós tivemos a notícia de que a Layara tem algumas questões particulares para resolver, que não vai dar tempo de resolver até a compra da passagem. Então, por essas questões pessoais, a Layara não vai poder ir dessa vez na viagem missionária. E o nosso departamento de missões da Aliança no Brasil tinha a perspectiva de enviar 10 pessoas, e consultando as igrejas, a gente acabou fechando então um grupo em 3 pessoas. Tem a outra foto da equipe que vai? Talvez vocês conheçam, aqui à minha esquerda, a Ivone, aqui de Vista Verde. Nós temos a Vitória, da Aliança Taubaté, e a Patrícia, da Aliança Tatuí. Essa foto está no Instagram do Departamento de Missões da Aliança. Olhe essa foto, compartilhe essa foto e esteja orando por essas 3 mulheres, para que Deus possa usá-las nessa viagem do dia 29 de janeiro a 13 de fevereiro. O Departamento de Missões da Aliança Brasileira estipulou um alvo de R$10.000 para todo o Brasil, as igrejas do Brasil poderem levantar, para finalizar então aquilo que falta para o alvo missionário. E eu queria pedir que você que já fez a sua oferta, se porventura você não enviou o comprovante para os nossos tesoureiros, faça isso, para que a gente possa identificar que esta oferta é uma oferta missionária, não é dízimo e não é para outras finalidades na igreja. Se você fez a sua oferta e não enviou o comprovante, informe nossos tesoureiros para que eles possam saber que esse valor destina-se a esta finalidade. Ok? Esses eram os avisos que eu me recordo dessa semana.
Bruno, a gente vai ter cantina hoje? Teremos cantina hoje para ajudar os nossos jovens e adolescentes. Eles vão fazer um acampa dentro semana que vem. E os recursos então da cantina vão ajudar naquilo que eles precisam para poder fazer o acampa dentro da semana que vem. Então, ao comprar na cantina, você também está ajudando para que os nossos ternurinhas possam ter um bom tempo na semana que vem. Tá bom? Agora está perto do seu filho, por favor, coloque sua mão sobre ele. Está perto do seu pai, coloque a sua mão sobre o seu pai também. Oremos uns pelos outros para que Deus nos abençoe com a meditação da palavra. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor, por graça, por misericórdia, por Tua visitação, ó Espírito de Deus. Que a Tua palavra fale ao coração das nossas crianças, que a Tua palavra venha encher nosso coração, Senhor. Que nesta noite a Tua palavra seja a resposta de muitas orações que estão sendo feitas, Pai, ao longo do tempo, Senhor. Que possamos ser fortalecidos, renovados, encorajados, direcionados pela Tua palavra nesta hora, em nome de Jesus, amém. Crianças, Deus abençoe vocês. Por vezes nós buscamos em diversos lugares soluções para os nossos conflitos, para a cura das nossas dores, ou algum tipo de estratégia para mudar nosso caráter. E obviamente que a gente não encontra algo que possa nos ajudar nesse sentido, porque o segredo da vida cristã não está numa performance ou em regras. O grande segredo da vida cristã, que promove cura, restauração e direcionamento para a vida, está em uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A gente está realizando nesses primeiras semanas de janeiro, essa série de mensagens chamada Jesus Somente, e por meio dessa série de mensagens a gente quer falar dos símbolos de confissão de fé da Igreja Aliança Cristã e Missionária. E ao abordar cada um desses símbolos de fé, nós queremos reafirmar, ou talvez para alguns descobrir, que Jesus é a única fonte da nossa salvação, o agente da nossa santificação, o médico para todas as nossas dores e o Rei que dá sentido ao nosso futuro. O tema da nossa segunda mensagem, a primeira foi semana passada, está no nosso canal do YouTube. O tema da nossa mensagem de hoje é o santificador fiel. E a gente vai falar agora, por meio dessa mensagem, sobre este segundo símbolo da nossa confissão de fé, que não é um cálice. Se você pelo menos tivesse vindo ao JA, você saberia que isso não é um cálice, porque no JA, as nossas crianças, elas aprendem a seguinte questão sobre esse segundo símbolo. Quando Deus deu as instruções sobre o tabernáculo de Moisés, Ele organizou que os sacerdotes lavassem as mãos numa bacia. Esse símbolo aqui, o nosso segundo símbolo de fé, é a representação de uma bacia. Uma bacia de bronze que sempre que entrasse na tenda da congregação ou quando fossem ao altar. Esse era um ritual externo para se santificarem. Hoje não precisamos de rituais para sermos santificados, porque Cristo nos santifica completamente. Então, quando a gente olha no nosso símbolo de fé, esse segundo símbolo, que não é um cálice, agora você sabe que é uma bacia, ela remete à bacia que existia no tabernáculo, no Antigo Testamento, onde os sacerdotes, depois do sacrifício, se purificavam, se lavavam.
E a gente faz uso desse símbolo para dizer que Jesus faz a mesma coisa. Depois que Jesus se sacrificou por nossos pecados, Ele também nos concede pureza, santificação. Ele é o nosso santificador fiel. No livro Jesus Cristo Ele Mesmo, que é o livro que todo aliancista tem que ter na sua casa, se você não tem, adquira. Eu acho que eu vi essa semana na Amazon por R$22. Você precisa, se você é um aliancista, você precisa ter e ler esse livro. Ele é uma coletânea de textos do Simpson, e falando sobre santificação, Simpson traz uma consideração muito importante para nós aliancistas. Ele pergunta: o que significa santificar? Primeiramente, significa separar. A santificação requer um voluntário afastamento do mal. Não é a eliminação do mal, mas o afastamento dele de nossa vida. O desligamento, o abandono, a criação de uma lacuna intransponível entre ele e nós. Simpson também diz que, em segundo lugar, a santificação, ela também significa dedicação. Não é apenas uma separação de alguma coisa, mas a separação para alguém, para pertencer a alguém, para ser de alguém. Passamos a ser propriedade particular dele. Ele, por sua vez, nos prepara para realizarmos seu plano, operando em nós sua santa e perfeita vontade. E por último, Simpson vai dizer neste livro, que santificar também significa encher. Isso lembra o sentido mais profundo de santificação, que seria: Cristo deve constituir a essência e a substância de nossa nova vida espiritual. Ele nos enche com seu próprio Espírito e com sua santidade. Jesus, Ele é o nosso santificador fiel, porque Ele nos limpa de nossos pecados. Ele nos liberta da influência, poder e controle do pecado. Ele nos separou neste mundo para pertencermos a Deus. Com o seu sangue precioso, Ele nos comprou para Deus. Agora nossas vidas têm que ser dedicadas ao Senhor que nos salvou e nos resgatou. E para que isso seja possível, Ele nos enche com o seu Santo Espírito, nos dando poder para vencer o pecado que nos tenta. Uma vez que a santificação, conforme Simpson nos disse, significa que nós deixamos de pertencer a nós mesmos e passamos, no ato da santificação, a pertencer exclusivamente ao Senhor. Nos primeiros versos do Evangelho de Marcos, a gente vê isso de uma forma mais clara, por meio da vida de Jesus. Eu queria que você me acompanhasse numa curta leitura de Marcos capítulo 1, a gente vai ler do versículo 9 até o versículo 13. Em Marcos capítulo 1, versículos de 9 a 13, nós vemos como que Jesus nos mostra sobre o desenvolvimento da santificação em nossas vidas, como que isso é possível acontecer em nossas vidas. Marcos capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 13, lemos as seguintes palavras. Naqueles dias, o evangelista Marcos diz: Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Tenta imaginar essa cena. Você está na sua casa, e muitas pessoas, não sei se é o seu caso, quando chegam em casa, qual que é a primeira coisa que fazem? Ligam a TV. Não para assistir, mas talvez porque não suportam o silêncio. Imagina que você está fazendo isso. Chegou na sua casa, a primeira coisa que você vai fazer, liga a TV. E a TV está em qualquer canal que seja,
e você vira as costas. Quem sabe para ir até a cozinha, quem sabe para ver uma mensagem no celular, e de repente você ouve o seguinte som. O que acontece se você estiver na sua casa e você ouve este som? Quer dizer, depende da sua idade, né? Porque depende da sua idade, você não vai saber do que acontece. Eu toquei essa música, o Pedro falou: pai, que música que é essa? Com ele não funcionou. Mas para a maioria de nós, se a gente está na nossa casa e essa música toca, essa vinheta toca, o nosso olhar já se dirige para a TV. O nosso coração começa a se agitar para saber o que foi que aconteceu. Sabe que eu acho que aconteceu algo parecido nesta cena que a narrativa bíblica nos conta, que os evangelistas se preocuparam em contar? Porque João Batista estava batizando no Rio Jordão. Pessoas vinham, se arrependiam dos seus pecados, apresentavam-se para participar, se submetiam a este ritual, essa cerimônia, e quando isso estava acontecendo, uma notícia bombástica da parte de João Batista, que nos é registrada pelo Evangelho de João. João Batista parece que para o batismo, para dizer: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante que eu, porque já existia antes de mim. João Batista interrompe o ato de batizar pessoas para apontar para Jesus como aquele que merece total atenção, como aquele que é digno de toda reverência, como aquele que batiza com o Espírito Santo. A chegada de Jesus às margens do Jordão, onde pessoas estavam chegando para serem batizadas, levanta alguns questionamentos muito importantes para nós, sobre para a nossa compreensão sobre santificação. Porque a primeira pergunta que essa cena do batismo de Jesus levanta é a seguinte: por que Jesus foi batizado? Se você está com o Evangelho de Marcos aberto, se você se recordar da mensagem da semana passada, se você voltar apenas alguns versículos, você vai ler que Marcos diz que o batismo que ele realizava era um batismo de arrependimento. Pessoas reconheciam que estavam distantes de Deus por conta do seu estilo de vida e se arrependiam disso e queriam uma nova vida com Deus. Este era o batismo que João estava realizando. Agora, se Jesus não tinha pecado, e de fato ele não tinha, se Jesus não tinha do que se arrepender, porque de fato ele não tinha, por que Jesus se submete ao batismo? E essa questão parece ser tão emblemática de fato, que o próprio João Batista, quando Jesus vem para ser batizado, no Evangelho de Mateus nos diz que João Batista tentou convencer Jesus a não fazer isso. Mateus diz que o João Batista quis convencer Jesus a mudar de ideia. E fazia todo sentido João Batista fazer isso, porque como é que João Batista ia batizar aquele que batiza com o Espírito Santo? Como é que João Batista ia batizar aquele que João Batista não era nem digno de desamarrar as correias da sandália? E a coisa parece ficar um pouco mais clara, porque quando João Batista se recusa a batizar Jesus e tenta convencê-lo a mudar de ideia, Mateus nos diz que Jesus fala para ele: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E assim, com essas palavras então, João Batista foi convencido a batizar Jesus. Jesus esclarece para nós, respondendo a essa primeira pergunta, porque ele foi batizado, que o batismo é uma questão de justiça, no caso, a justiça de Deus. Quando Jesus se submete ao batismo, ele está se submetendo à vontade do Pai.
ele está dando início ao plano da redenção de Deus. Embora Jesus não tivesse pecado que ele precisasse confessar, ao se submeter ao batismo, ele está praticando este ato de justiça, porque neste ato de submeter-se ao batismo, Jesus se identifica com os pecadores. Ele não tinha pecado algum, mas quando ele desce as águas do batismo, ele assume a responsabilidade de morrer pelos pecados de toda a humanidade. Então o batismo de Jesus, ele se submete a Jesus para se identificar comigo e com você. Jesus, ele se submete ao batismo para nos dar um exemplo de obediência ao Pai, de obediência irrestrita, de obediência sem questionamento, uma característica que deve estar presente em todo discípulo de Jesus. É por meio do batismo que Jesus então vai dar início ao seu ministério de pregação, de cura, de libertação, mas principalmente é através do batismo que ele dá início ao ministério de salvação, onde depois do batismo, depois de 3 anos após o batismo, ele morreria na cruz pelos nossos pecados. Ao cumprir toda a justiça no batismo, Jesus, ele se apresenta para nós como um substituto perfeito, o único capaz de nos santificar. Assim como Jesus se submeteu ao batismo num ato de uma obediência radical, a santificação, conforme nós ensinamos na teologia da Aliança Cristã e Missionária, ela exige uma crise de vontade, um desejo profundo de consagração total a Deus. Deve ficar claro para nós, quando nós falamos sobre santificação, que o caminho para a santificação é a obediência radical, onde nós confrontamos e questionamos tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. Obediência radical. Você saberia me dizer o que é uma obediência radical? Obediência radical é quando você faz o certo, mesmo que todas as outras pessoas estejam fazendo errado. Obediência radical é quando você prefere assumir um suposto dano do que desonrar a Deus com um ato. Obediência radical é quando você nega as paixões e as inclinações do coração pecaminoso para viver em acordo com a vontade de Deus. E o contrário, a obediência radical seria uma obediência seletiva. Sabe o que é uma obediência seletiva? É quando nós selecionamos e escolhemos o que vamos obedecer. E para algumas vezes até usamos a justificativa, a carne é fraca. Então, a partir de uma carne que é fraca, se seleciona o que quer obedecer. Obediência seletiva é quando o direito de ser feliz fala mais alto do que a vontade de Deus para as nossas vidas. Obediência seletiva é quando os valores deste mundo norteiam nossas vidas, ao invés do sopro do Espírito de Deus. Olhando para a sua vida agora, qual é o tipo de obediência que você tem praticado? A obediência seletiva ou obediência radical? Jesus, ele obedece de forma radical, sem questionamentos, sem comparações. O Pai disse e assim ele faz. Num ato de uma obediência e rendição total a Deus, Jesus se submete ao batismo para se identificar com os pecadores e mostrar o caminho da rendição à vontade de Deus. E eu queria chamar sua atenção para o fato de que, ao registrar essa cena sobre o batismo, cada um dos evangelistas parece que vai pintar algo especial, uma parte deste retrato. Por exemplo, o evangelista Marcos, que vai nos acompanhar ao longo de todo este ano de 2026, quando ele fala sobre o batismo de Jesus, ele não diz que apenas que os céus se abriram. Marcos, ele vai usar um verbo grego chamado skizo, para falar que os céus se rasgaram. E ele vai usar apenas uma segunda vez essa palavra no seu evangelho, lá no final, quando Jesus na cruz expirou e o véu do templo se rasgou.
Marcos ele quer deixar claro para a gente que quando Jesus se submete ao batismo e o Espírito Santo desce em forma de pomba, os céus se rasgaram por completo para presenciar, prestigiar, evidenciar este evento. O evangelista Lucas, por sua vez, ele faz questão de nos dizer que neste ato Jesus estava orando. E enquanto Jesus orava, o Espírito Santo desceu em forma corpórea. Lucas faz questão de dizer que foi de fato uma pomba que apareceu naquele dia, que o Espírito Santo assumiu a forma de uma pomba. Aquele que é como vento, que não tem forma, e você não sabe de onde vem para onde vai. Aquele que é invisível e intangível, no batismo de Jesus, decidiu assumir uma forma visível e palpável, se revelar assim, desta maneira. E o retrato que eu mais gosto, a parte que eu mais gosto desse quadro pintado é quando João o pinta, porque o evangelista João não nos diz apenas que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, mas que ele desceu e pousou. O evangelista João, ele está fazendo aqui um paralelo com Gênesis capítulo 1, que nos diz que no início da criação, o Espírito pairava sobre uma criação que era inerte. E agora, por meio do batismo de Jesus, o Espírito está descendo para trazer vida santa à natureza morta dos pecadores. O fato do Espírito Santo descer e pousar sobre Jesus nos garante que quando nós estamos em Cristo, pela fé, nós temos acesso a este mesmo Espírito que também vem pousar e habitar em nossas vidas. Toda a Santíssima Trindade está participando deste evento. Quando o Filho desce às águas, o Pai expressa a sua satisfação, e o Espírito Santo se revela para confirmar que o plano da redenção está em andamento. Cada um dos evangelistas, como você acabou de ver, vai falar de um aspecto que mais chamou sua atenção sobre o batismo de Jesus. Mas todos eles têm uma fala que é em comum. Se você ler este retrato do batismo de Jesus nos evangelhos, todos concordam em uma coisa: que Jesus é o Filho amado do Pai, em quem o Pai se agrada. E aqui levanta então o segundo questionamento da nossa mensagem. O primeiro é: por que Jesus foi batizado? E o segundo questionamento é: como que Jesus agradou a Deus Pai? E para responder isso, eu queria que você pensasse na seguinte questão: como é que os seus filhos te agradam? O que seus filhos fazem, que quando eles fazem você fica muito, muito agradecido? Lá na nossa casa, os nossos filhos, nós temos uma distribuição de tarefas, e o Pedro e o João, cada um deles tem as suas participações, as suas responsabilidades com as tarefas da casa. Se eles não fazem, ninguém vai fazer, porque é responsabilidade deles. Nossos filhos também são muito dedicados ao estudo. Nós temos encorajado eles a serem educados com as pessoas. Espero que eles estejam sendo educados com vocês, e sempre mostrarem um coração pronto a fazer a vontade de Deus, a viver a vontade de Deus. Talvez na sua casa seja semelhante. Quando o seu filho faz algo que você quer, você fica muito grato. Seu filho está te agradando. E o contrário é verdadeiro. Quando o seu filho deixa de fazer algo que você tem expectativa, você fica desagradado, desagradada. Agora, para mim esse texto é muito intrigante, porque Jesus, até o presente momento, ele não tinha pregado uma única vez, ele não tinha libertado uma única pessoa, não tinha curado ninguém, e ele já era o Filho amado. Pela minha lógica humana, faria muito mais sentido se essa frase ecoasse lá na cruz. Se depois que Jesus estivesse na cruz, surgisse uma voz do céu que falasse: este é meu Filho amado, faria todo sentido. Porque Jesus já tinha pregado, já tinha expulsado demônios, já tinha curado pessoas, já tinha vencido a tentação. Na cruz faria para mim todo sentido essa frase: você é meu Filho amado, em quem me agrado. Agora, pela minha lógica humana, tendo Jesus
neste exato momento, não feito nada, como é que ele conseguiu então agradar o Pai sem fazer nada? Essa é a pergunta que você deveria ter anotado agora e meditar nela durante toda a sua caminhada com Deus. A resposta a essa pergunta, ela vai garantir a você vitalidade espiritual. É a resposta a essa pergunta, como Jesus agradou a Deus sem ter feito nada, que vai fazer com que a sua vida cristã seja fortalecida. Porque o batismo de Jesus e este ato do Pai dizer, este é meu filho amado, mesmo que ele não tenha feito nada para merecer, vai ensinar para nós que nós também somos filhos amados, não por aquilo que fazemos, mas porque o Pai escolheu fazer de nós alvos do seu amor. Eu quero repetir isso. O batismo de Jesus vem nos ensinar que eu e você somos filhos amados do Pai, não pelo que nós fazemos ou podemos fazer, mas porque Ele nos escolheu como alvo do seu amor. E sempre que eu falo isso, na minha cabeça ecoa as palavras do meu livro preferido, O Deus Pródigo, de Timothy Keller. Nesse livro, explicando isso para a gente, Tim Keller vai dizer as seguintes palavras: as religiões operam segundo o princípio, eu obedeço, portanto, sou aceito por Deus. É por meio da minha obediência que Deus me aceita. O princípio básico do funcionamento do Evangelho é: eu sou aceito por Deus através da obra de Jesus, portanto, obedeço. Você consegue perceber a diferença aqui? Há uma clara diferença para você? Na religiosidade, a gente ouve e aprende de que quanto mais a gente faz, mais Deus vai nos abençoar. É pelo nosso muito fazer que Deus muito nos abençoa. A mensagem do Evangelho é completamente diferente. A mensagem do Evangelho é: você já foi abençoado em Cristo Jesus. Deus já te ama. A resposta a esse amor é a obediência. Não é para ganhá-lo, é respondendo a um amor que já foi recebido. Você nesta noite, se Jesus Cristo é o teu Senhor, teu Salvador, você é um filho amado do Pai, você é uma filha amada do Pai. E o Pai te ama, não por aquilo que você possa fazer por Ele. Ele não vai deixar de te amar por aquilo que você vier a fazer. O Pai nosso que está nos céus escolheu te amar. Você é alvo do amor de Deus. Ele te ama. Não esqueça disso. Em dias de crise, em dias difíceis, olhe para o espelho e diga: sou filho amado do Pai, sou filha amada do Pai. Mesmo sem entender, mesmo não sentindo digno, a verdade é: Deus te ama. Deus te ama. Jesus, João Batista e qualquer pessoa que estivesse no Jordão naquele dia, ouviram os céus em alto bom som dizer que Jesus é o Filho amado em quem o Pai se agrada. Já pensou se a gente está aqui e do nada surge uma voz alta que fala que você é o filho, a filha amada do Pai? Entre todos nós que estamos aqui, uma voz fala sobre você especificamente. Como é que seria isso? Se todos nós, ou cada um de nós aqui, em dado momento da vida, acontecesse uma experiência como essa, uma voz audível que confirmasse para quem está ao nosso redor que somos filhos amados. Talvez depois de ouvir uma declaração tão forte como essa, nosso coração seria tomado uma expectativa de dias melhores. Quem sabe de respostas de orações, quem sabe de portas que poderiam se abrir, de problemas que viessem a assumir. Afinal de contas, o céu está testemunhando que somos filhos amados do Pai. Sabe que esse relato do batismo de Jesus me inquieta, porque logo depois que Jesus ouve: você é meu filho amado,
Esse texto me inquieta porque logo depois disso, o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto para ser tentado. E mais uma vez, os evangelistas, cada um deles vão ter algo que chamou a atenção deles, que eles vão pintar esse quadro. O evangelista Marcos, por exemplo, ele é o único que vai dizer que, sendo tentado no deserto, Jesus, ele teve que se deparar não apenas com a tentação, ele foi tentado por Satanás, estava com as feras e os anjos os serviam. Eu acho que, me parece ser uma interpretação literal. O Marcos está nos dizendo de que haviam ali animais também que representavam um perigo iminente para Jesus. Dessa forma, então, na tentação, quando Jesus está passando por esse processo de tentação, ele não apenas está lidando com a questão espiritual, mas com um ambiente que também é hostil e perigoso, reforçando então a intensidade daquele momento em que ele está vivendo. O evangelista Mateus é aquele que mais vai detalhar essa cena bíblica. Você pode ler depois na sua casa, em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Mas só queria chamar sua atenção para um fato, que Jesus tinha acabado de ouvir a voz dos céus: Tu és meu filho amado. E a próxima voz que ele ouve é a voz do diabo dizendo: se você é filho de Deus. Jesus acaba de sair do rio onde foi batizado e vai para o deserto para ser tentado. Jesus tinha acabado de ouvir a voz de aprovação do céu e agora iria enfrentar a fúria do inferno. Jesus, ele tinha acabado de ouvir a doce voz do Pai e agora teria que encarar os ataques do diabo. E o Mateus vai nos dizer que a essência da tentação pela qual Jesus passou, foi justamente colocar em xeque o que Deus disse. Porque Deus disse: você é meu filho amado. E o diabo fala: é mesmo? Será que é mesmo, filho amado? E aí as 3 tentações pelas quais Jesus passa, a proposta do diabo é: então coloca a prova. Prova que você é o filho amado que acabou de ser verbalizado. Mateus diz que uma coisa que é muito importante para nós é que em cada uma das tentações, quando o diabo questiona se Jesus era o filho amado, como é que ele venceu essas tentações? Pela palavra. A cada uma das tentações, a resposta de Jesus é: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus, ele recita versículos bíblicos para vencer a tentação que questiona se ele é filho amado do Pai. Você percebe a importância de você e eu lermos a Bíblia? Não se trata meramente de acúmulo intelectual. A cada leitura bíblica nós somos invadidos por verdades eternas, que são poderosas para nos ajudar em dias de tentação, em dias de luta. Por fim, o evangelista Lucas, ele vai também praticamente repetir as coisas que Mateus falou nessa cena, só que com dois pontos importantes para destacarmos aqui. O primeiro é que Lucas vai dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo quando foi tentado. Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo para vencer a tentação. Isso nos ensina que eu e você não vencemos a tentação com discursos, não vencemos a tentação com aparência religiosa. Nós vencemos tentações no poder do Espírito Santo, e somente pelo poder do Espírito Santo. E mais, Lucas acrescenta que o diabo deixou Jesus, mas foi por enquanto, foi até um momento oportuno, porque de fato o diabo não se dá por vencido. Quando você vence uma tentação, ele vai só se preparar para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. E a sua pergunta talvez seja: até quando? Até o dia que ele não vai poder tentar mais ninguém, porque vai ser destruído no inferno. Até lá, nós precisamos continuar cheios do Espírito Santo para vencer as armadilhas do diabo. Mas essa cena de Jesus, ela traz para nós a terceira e última questão que esse texto nos traz. A primeira era porque Jesus foi batizado. A segunda foi como é que Jesus agradou ao Pai. Agora, a terceira pergunta que esse texto nos traz é: como é que Jesus foi tentado se Ele é Deus
e Deus não pode ser tentado por ninguém. Já tinha parado para pensar nisso? Jesus é Deus. Olha a lógica. Jesus é Deus. Deus não pode ser tentado. Então como Jesus foi tentado? Algumas crenças heréticas, elas vão dizer que foi só um migué que Jesus deu. Que o diabo tentou, mas aquilo não tinha muito efeito. Afinal de contas, ele era Deus. Nem arranhou. A grande questão é que, de fato, Jesus em sua divindade não podia ser tentado, porque ele é Deus. Mas a Bíblia também nos ensina que Jesus era 100% homem. É na sua humanidade que Jesus é tentado. E embora Jesus não pudesse pecar, porque não havia nada que o diabo poderia oferecer que ia questionar o coração de Jesus, a tentação pela qual Jesus passa, ela é real no sentido de desviá-lo da missão redentora, de morrer na cruz por nós. Essa era a tentação. Não morrer na cruz, não seguir para a cruz, pegar um caminho alternativo que não precisasse passar pela cruz. Justamente a cruz que era o grande plano de Deus de salvação. Embora Jesus fosse impecável, ou seja, ele não pudesse pecar, ele foi plenamente provado e ele enfrentou todas as pressões do diabo que tentavam desviá-lo da cruz. E ele venceu de maneira poderosa, em completa dependência do Espírito Santo. Aqui eu preciso falar uma coisa muito importante para você, e eu precisava que você decorasse isso e anotasse isso. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas essa frase é fantástica. Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Entendeu isso? A Bíblia nos conta a primeira história de tentação. O homem chamado Adão estava no paraíso, e é lá no paraíso que ele cai. Agora Jesus está sendo tentado no deserto, e ele vence no deserto. O que isso nos ensina é que a questão não é o ambiente que você está, mas as escolhas que são feitas no coração. Ninguém vai poder falar, pequei porque o ambiente era propício, o ambiente me impulsionou. Jesus venceu no deserto, vai roubar que desculpa para não vencer a tentação. Adão caiu no paraíso, não há desculpas. O deserto pode ser visto como um lugar de dificuldade, de lutas, de fraqueza, de vulnerabilidade, mas foi justamente no deserto que Jesus venceu o tentador. Eu falo essas palavras para vocês e eu lembro das palavras de Samuel Whitfield no livro Você Escolherá o Deserto, e ele falou uma coisa que me provocou muito e que eu tenho guardado no coração. Ele diz as seguintes palavras: muitas pessoas usam as palavras passando pelo deserto para descrever um período difícil ou improdutivo. Temos a tendência de ver o deserto como uma estação temporária, sendo que a nossa meta é perseverar nela para chegar à estação da bênção. E nesse processo nós ignoramos o que Jesus definiu como grandeza. Ele venceu no deserto. Ele vai continuar dizendo então que o chamado ao deserto não é um chamado ao isolamento, não é um chamado a abandonar nossas famílias ou diminuir nossas responsabilidades. E principalmente, o chamado ao deserto não é um chamado a deixar o lugar onde o Senhor nos plantou. A próxima vez que você disser, estou passando por um deserto, lembre-se disso. O chamado ao deserto é um convite a escolher uma vida diante do Senhor que não é possível se continuarmos a dar lugar e tempo às distrações. Foi o Espírito Santo que guiou Jesus até o deserto, onde ele foi tentado e venceu. Aquilo que luta contra a nossa santidade, quando a gente está diante dessa luta, nós somos convidados a relembrar a mesma coisa, que esse mesmo Espírito também nos conduza em vitórias contra o pecado, seja no paraíso, seja no deserto. Nós não somos pecadores lutando para ser santos, somos santos que lutam contra o pecado, e nesta luta você pode contar com a ajuda do Cristo Santo que te santifica. Eu queria concluir a nossa mensagem dessa forma, porque quando Jesus ele atende à vontade do Pai
e vai até a cruz e morre pelos nossos pecados, o autor do texto de Hebreus capítulo 10, versículos 10 e 14 diz que pelo cumprimento desta vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Preste atenção nos tempos verbais desse versículo. A santificação atua em nosso passado, em nosso presente, vai atuar em nosso futuro. Jesus é o nosso santificador fiel, porque por meio do seu sacrifício na cruz, Ele não apenas venceu o pecado que nos dominava, mas também nos concede vitória e poder para vencer o pecado, que nos levaria a uma condenação eterna. Graças à vitória de Jesus na cruz, somos santificados para viver em liberdade, para a glória de Deus. A santificação ela acontece nos três tempos. No passado, Jesus já nos santificou. Essa é a nossa posição em Cristo. Somos santos em Cristo Jesus. E não santos porque somos perfeitos, mas santos porque fomos separados e dedicados, como Simpson ensinou. No tempo do presente estamos sendo santificados, é um processo de santificação, dia após dia vamos renunciando o pecado e escolhendo a vontade de Deus. E no futuro, na glória eterna, onde seremos plenamente santificados, é um estado de perfeição, porque o pecado já não se fará mais presente, não existirá mais. Simpson vai nos lembrar disso no livro Totalmente Santificado, e com essa frase eu termino. Ele diz que a verdadeira santificação começa com uma crise, quando a alma se entrega totalmente a Deus, aceita a purificação de Cristo e entra na plenitude do Espírito Santo. A partir desse ponto, a santificação continua como um processo de crescimento, mas sempre precedida por uma crise estratégica de consagração. A santificação é uma crise estratégica de consagração. A santificação ela começa com uma crise de uma alma que decide se entregar, se render ao senhorio de Cristo. O que você acha nesta noite então, diante de tudo que nós ouvimos, de permitir que a sua alma entre em crise nesta noite? Que você seja conduzido agora, nesta hora, por uma fome e por uma sede que só podem ser saciadas pelo Espírito Santo de Deus. O que você acha de, não sei se você já fez isso nesse novo ano, mas o que você acha de consagrar a sua vida a Deus? Pedir que Ele te santifique, que Ele te separe, para que você seja dedicado completamente a Ele esse ano. Você pode fazer isso no seu lugar agora, fechando os seus olhos, colocando sua vida em oração ao Senhor. Mas só faça isso se isso for de fato o desejo do seu coração. Se você não estiver aqui para brincar, se você de fato está levando a vida com Deus a sério, só faça essa oração porque ela é uma oração perigosa. Só faça essa oração se essa for a verdade do seu coração, o desejo da sua alma. Só peça ao Senhor para que Ele te encha e te santifique, se de fato esse é o desejo da sua vida agora, se assim você quer viver daqui para frente. Santifica minha mente, meu coração, Senhor. Faz-me mais parecido contigo. Transforma o meu viver diariamente, Senhor. Enche-me com Teu Espírito Santo, para que eu possa viver plenamente, Senhor, toda a Tua vontade para mim, Senhor. Esvazia-me de mim, Pai, porque ninguém pode ser cheio de Ti, sendo cheio de outras coisas, Senhor. Esvazia-me, Senhor, para que eu esteja preparado para ser cheio da Tua presença. Ocupa meus pensamentos, Senhor. Visita os meus desejos. Faz-me querer, Senhor, o Teu querer, Deus. Purifica-me, Senhor. Liberta-me, Pai. Ajuda-me, Senhor,
a viver, Pai, como um discípulo de Jesus em missão no mundo, Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu quero te consagrar a minha vida, Deus. Quero ser usado por Ti, Senhor. Quero ser tão cheio da Tua presença, Senhor, que não reste mais nada de mim. Tudo que eu tenho em mim seja o Senhor e tão somente o Senhor, Deus. Toca-me, Senhor. Cura-me, Deus. Ajuda-me, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja que alguém ore com você, se quiser compartilhar com alguém o seu desejo de ser mais cheio do Espírito Santo, se quiser consagrar a sua vida e alguém te apoiar em oração, vem aqui para frente, ocupa dessas primeiras cadeiras, alguém vai vir orar com você, tá bom? Que a graça de nosso Deus o Pai, o amor constrangedor do Senhor Jesus Cristo e a convicção que vem do Espírito Santo possa conduzir nossas vidas em santidade, hoje e sempre. Sejam cheios do Espírito Santo, aliança. Jesus abençoe vocês. Aperfeiçoa na fraqueza, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando sou fraco é que sou forte, repousa sobre mim teu poder. O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando sou fraco é que sou forte, repousa sobre mim teu poder. Eis-me aqui, quero te ouvir. Eis-me aqui, quero te sentir. Eis-me aqui, pobre e fraco, mas eu creio que a tua graça me basta. A tua graça me basta, Senhor Jesus. O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando sou fraco é que sou forte, repousa sobre mim teu poder. Teu poder, eis-me aqui, eu quero te ouvir, Senhor. Eis-me aqui, eu quero te sentir. Eis-me aqui, pobre e fraco, mas eu creio
sabe me